próprio presidente Lula enxovalha e destrói com o seu próprio governo, fazendo oposição a si próprio. Dessa forma, para quem é inteligente, o Brasil não precisa de oposição, pois o próprio governo faz oposição contra si próprio. Vejamos o final discurso do presidente Lula no dia 8 de janeiro deste ano de 2025, que foi feito para a elite dominante e para os deficientes cognitivos aplaudirem. Esse idoso apedeuta, rico e corrupto, declarou: a democracia será plena quando todas e todos os brasileiros tiverem acesso à alimentação de qualidade, saúde, educação, cultura e lazer. Já estamos em meados do terceiro mandato de desgoverno desse idoso, mas que o Brasil ainda está na precariedade, passando fome, com péssima educação, e o SUS em total deficiência. O próprio governo que criou o SUS o fez para ridicularizar e humilhar o povo, considerando que SUS, em latim, significa porco, e assim a saúde pública brasileira é uma porcaria, porquanto o nome SUS já desqualifica totalmente a saúde pública no Brasil. Ou seja, lamentavelmente o Brasil continua sendo uma democracia seletiva dos desgovernos para poucos e pelos poucos. A falta de honestidade é flagrante e assintosa nos políticos brasileiros, que só querem dinheiro e muito dinheiro público para o benefício próprio. O principal discurso dos políticos brasileiros é fazer análises comparativas entre Bolsonaro com Lula e vice-versa, o que significa uma grande tesoura política de enganação. Nunca, jamais, os políticos brasileiros fazem análises comparativas com países de elevados índices de desenvolvimento humano. Lula e Bolsonaro são péssimos na política, que formam a atual tesoura política do Brasil para enganar e oprimir o povo brasileiro. Vi comentários na internet de que Bolsonaro ouviu vozes estranhas, dizendo que quem fosse vacinado contra a Covid-19 se transformaria em um jacaré. Com isso, Bolsonaro ficou apavorado com medo da vacina. Bolsonaro continuou a escravizar o povo, o deixando sem reajuste real do salário mínimo que sempre foi e continua sendo um salário mínimo de fome. Bolsonaro não concedeu recomposição salarial aos servidores federais. Enquanto que o atual presidente Lula, que está visivelmente demente, faz oposição a si próprio, demonstrando ter grande deficiência mental cognitiva. Essas são as duas mais importantes figuras políticas que lideram a tesoura do inculto e nécio eleitorado brasileiro. Parabéns à quarta parte do eleitorado, que não se contaminou com essa desgraçada política. Em seu discurso, o presidente Lula quer o absurdo de que todos sejam iguais perante a lei. Igualdade de todos perante a lei é um absurdo inadmissível, razão pela qual idosos, mulheres, mulheres gestantes, crianças, adolescentes e bebês, inclusive em ventre materno, têm que ter privilégios, prerrogativas e poderes sobre o restante da população. Continuando esse vergonhoso discurso do presidente Lula, ele quer que os negros não sejam mais alvo da truculência dos agentes do Estado. É muito estranho que depois de 2 mandatos e meio de desgoverno, esse presidente ainda não resolveu esse problema. Esse problema foi resolvido muito bem pela França. O governo francês, juntamente com empresários franceses, observou que a maioria das ocorrências de racismos praticados pelos serviços de segurança pública e privada eram falsas. A solução eficaz que o governo da França e empresários encontraram para acabar com o falso racismo contra a segurança pública e privada foi a de colocar negros fortes e altos para as funções de policiais de confronto e de seguranças privadas. Em seguida, o presidente Lula fala que na democracia plena, as mulheres não podem serem agredidas e nem assassinadas. Com 2 mandatos e meio de desgoverno, esse presidente fez muito pouco para proteger as mulheres. No Brasil não existe um estatuto de proteção das mulheres e de mulheres gestantes. Quando o seu próprio filho espancou uma ex-companheira, o presidente Lula foi omisso e passou a mão na cabeça do filho bandido. Esses problemas de violência contra a mulher, mulher gestante, racismo e outros crimes é de responsabilidade exclusiva do sistema educacional e do Ministério Público. Quando morei na França, por mais de 15 anos, que ao chegarmos, os meus filhos reclamaram
reclamavam muito que iam para essa escola à noite e voltavam à noite. Eu levava os meus filhos para a escola às 6h30. O dia ainda não havia amanhecido. Tudo estava escuro. Eu ia buscar meus filhos às 17h, que já era noite. A França deu uma excelente educação aos meus filhos, que fico eternamente agradecido. Qualquer desvio de comportamento dos pais perante o aluno, eles são chamados à escola para um ajuste de conduta. Caso o problema não seja resolvido no diálogo, os magistrados do Ministério Público resolvem muito bem, inclusive com a atuação de psicólogos, psiquiatras e de neurologistas. O fanatismo religioso dos brasileiros provoca a misoginia e a violência contra as mulheres. A Bíblia prega a posse da mulher pelo homem como sua escrava sexual, gerando toda a violência, inclusive o feminicídio. A Constituição de Portugal proíbe o ensino religioso confessional. Para combater a escravidão da mulher pelo homem que é pregada pelo Deus do tetragrama, inventado pelo terrorista Moisés no Monte Sinai, a legislação francesa estabelece que toda a mulher maior de idade tem o pleno direito de exercer a sua cidadania independente de autorização do sexo masculino. Os crimes violentos contra a mulher sempre foram praticados com bases bíblicas, razão pela qual a legislação precisa proteger a mulher com urgência. Na época da colonização, havia dois tipos principais de portugueses, os do Brasil e os de Portugal. Com a suposta independência, os portugueses do Brasil passaram a serem brasileiros, juntamente com índios e afrodescendentes. O ponto vulnerável do Brasil está na suposta independência realizada à base de muita corrupção. Não existe comprovação histórica do grito de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, que certamente é uma grande mentira. Para conhecer melhor os banditismos das monarquias da época, se fazem necessário estudar as causas da Revolução Francesa. Os monarcas se apropriavam dos cofres públicos como se fossem de sua propriedade pessoal. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, ele foi o poderoso chefão de um grande assalto ao Banco do Brasil, mediante muitos bandidos armados, roubando uma volumosa quantidade de ouro e de diamantes. Esses valores roubados do Banco do Brasil não se destinaram a obras sociais em Portugal e nem para a construção de obras públicas em Portugal. Esses valores que Sua Majestade roubou do Banco do Brasil foi destinado à corrupção e para manter a sua quadrilha de bandidos, bem como para manter o alto luxo e a corrupção da monarquia, que já vivia oprimindo e escravizando o povo português. Esse monarca ladrão levou para Portugal mais de 4.000 vagabundos que estavam parasitando o povo brasileiro para parasitar os portugueses em Portugal. A monarquia portuguesa exercia pleno controle sobre as cortes corruptas de Portugal, mediante grande corrupção. A exigência das cortes para a ida de Dom Pedro I para Portugal foi uma escandalosa falcatrua para roubar muito mais com o esquema da suposta independência do Brasil. A declaração de independência assinada pela austríaca, a Sua Majestade em Corrupção, a Rainha da Roubalheira, Maria Leopoldina, em 2 de setembro de 1822, que foi a base para a grande corrupção. Com essa suposta independência, a monarquia portuguesa embolsou bem mais de 2 milhões de libras. Em Portugal não existe nenhuma obra pública originária desse dinheiro. Esse dinheiro também não foi utilizado para fins sociais em Portugal. O destino desse dinheiro foi para a compra de imóveis em nome dos membros das famílias reais portuguesa e brasileira. Foram imóveis comprados em Portugal, no Brasil e no exterior. Diante dessa independência fraudulenta, o povo brasileiro tem o pleno direito natural, líquido e certo de ir às urnas para se manifestar em 2 plebiscitos comandados pela ONU, a pedido de Portugal, para serem realizados em cada estado da Federação e no Distrito Federal. A ONU tem que dirigir esses plebiscitos, e bem como promover a segurança pública do Distrito Federal e de cada estado da Federação, considerando que os tribunais eleitorais do Brasil não são confiáveis. O Poder Judiciário do Brasil não é confiável por ter ministros escolhidos e nomeados por políticos plenamente corruptos. O primeiro plebiscito é para o povo decidir se aceita a grande corrupção dessa suposta independência, ficando perversamente oprimido e escravizado por Brasília em termos financeiros, salariais e fiscais. Só existe 2 caminhos para nos livrar da opressão e da escravidão dos desgovernos do Brasil. O primeiro caminho é a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição, com a finalidade de unificar o Brasil, promovendo a integração nacional.
essa Assembleia Nacional Constituinte terá que ser suprema, autônoma e independente, inclusive com poderes para nomear um interventor para governar o Brasil. O segundo caminho é repudiar veementemente essa vergonhosa e grande corrupção das monarquias portuguesa e brasileira, retornando a pertencer a Portugal na condição de estados autônomos, a exemplo dos Açores e da Madeira. A reintegração dos estados brasileiros a Portugal vai representar uma economia de mais de R$ 1 trilhão anuais para o povo brasileiro. O Brasil é um país bem mais rico que Portugal, com uma grande riqueza apenas para poucos desfrutarem, enquanto que a maioria vive na penúria financeira com salário de fome. Lamentavelmente, o Brasil possui um sistema jurídico que é um lixo podre de políticos corruptos para bandidos e pelos bandidos. O resultado é que o Brasil possui uma das maiores desigualdades sociais do mundo, ocupando a 87ª posição em desenvolvimento humano nos rangos de 191 países. Portugal possui um excelente sistema jurídico. O segundo plebiscito se destina aos estados brasileiros contrários a essa independência fraudulenta, para que o povo decida se continua pertencendo a Portugal ou se estabeleça como estado independente e soberano, ou se protege como território autônomo ou mesmo estado integrante a um país de ótimo índice de desenvolvimento humano. Nesse caso, temos como exemplos o Alasca dos Estados Unidos, a Guiana Francesa, a Polinésia Francesa, a Groenlândia, Andorra, Kaliningrado da Rússia e Hong Kong na China. Apelamos à população brasileira honesta, injustiçada, sofrida, trabalhadora, para escrever às altas autoridades portuguesas para providenciarem a competente ação na ONU para a escolha popular em plebiscitos no Brasil. Ao escreverem para as autoridades de Portugal, peço para colocar a petição como peça anexa, considerando que o espaço da página eletrônica destinado à petição é pequeno. Esses plebiscitos no Brasil representam a única solução para nos livrarmos dos perversos ladrões golpistas dos cofres públicos, para que certamente tenhamos a verdadeira segurança pública, com melhores condições e ótimas qualidades de vida. Esses plebiscitos representam também o grande livramento dessa gigante dívida pública do banditismo de Estado que afundou o Brasil em situação totalmente ingovernável.